Oi, pessoal. A gente está aqui para mais uma aula de mecânica geral, né? A gente vai continuar o assunto que a gente estava vendo. A gente encerrou equilíbrio de ponto material em três dimensões e agora a gente vai começar em vai começar o estudo de corpos rígidos. E aí, o que a gente vai começar a ver aqui? A gente vai ver que para corpos que têm dimensões, a gente tem que ter alguns detalhes. E que uma das principais diferenças com relação à análise de ponto material é que corpos têm uma tendência de giro. Então a gente não pode falar de corpos sem começar a falar do conceito de momento. Esse conceito ele não é exclusivo para corpos rígidos não, mas é um dos principais motivos pelo qual a gente estuda momento. E, além disso, a gente vai ter que revisar um pouquinho de produto vetorial. Eu sei que vocês veem esse assunto em outra disciplina, provavelmente deve ter sido geometria analítica, ou algo assim, né? Só que eu reviso aqui justamente porque momento é um produto vetorial. Do mesmo jeito que eu comecei a matéria revisando vetores, somatória de vetores, geometria, para poder aplicar isso na somatória de forças, já que força é um vetor. Então, a gente vai ver momento e a gente vai revisar um pouquinho de produto vetorial. Então, eu vou dar alguns conceitos aqui. Certo. Então, a primeira questão que a gente começa a falar de corpos rígidos é que a gente tem forças externas e internas. Como os corpos rígidos eles têm dimensão, né, a gente tem que entender qual que vai ser essa análise do corpo. Como assim? Por exemplo, esse exemplo aqui que tem nessa figura desse caminhão. A gente tem 3 pessoas puxando um caminhão com uma corda. Esse caminhão ele está unido por forças internas que mantêm esse corpo unido. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui essa parte que puxa o carro, né, que geralmente chama cavalo, eu acho, e a parte da carroceria aqui, né, se fosse uma carreta, seria a parte da carreta. Existe um eixo que mantém, vou desenhar esse eixo de outra cor, existe um eixo aqui que eu estou colocando aqui em vermelho, existe um eixo que mantém esse caminhão unido. Então essa força que está sendo aplicada aqui, né, existem diversas forças que mantêm esse caminhão unido. Só que a gente pode analisar, por exemplo, esse caminhão como um todo. E a gente analisa ele como um bloco. Então toda essa força que está atuando nesse bloco aí é analisada de forma externa, né? A gente ignora essas forças internas. Por quê? O conceito mais importante que a gente tem que falar de forças internas e externas é que essas forças internas do corpo, elas estão em equilíbrio. E aí a gente pode analisar esse corpo como um todo, como esse bloco aí, tá bom? Aqui na parte de baixo a gente até analisa as reações, né? De onde o corpo toca o solo e tal, mas a gente poderia utilizar aí essa reação como se fosse um bloco sólido, né? Como uma reação só. Ok. Certo. Aqui tem um outro detalhe aqui. O que a gente viu lá em ponto material do princípio de transmissibilidade das forças, né, para cá também vale. Então, se a gente tem uma força atuando numa linha de ação do corpo, a gente pode transladar essa força para qualquer ponto dessa linha de ação. Tá bom? Isso vai ser bastante importante para a nossa análise de momento, né? A gente colocar essa força aí em qualquer ponto dessa linha de ação, tá bom? Aqui a gente está falando aqui ainda é um esqueminha sobre as forças internas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloco A. Não. Aqui está falando sobre a rigidez do corpo, né? Não rigidez, sobre por que a gente trata de corpos rígidos. Em corpos rígidos, a gente não considera as deformações do corpo. Então, eu vou voltar aqui no exemplo do caminhão.
Por exemplo, esse caminhão aqui, eu tenho duas forças agindo sobre ele. A força F e a força F'. A gente sabe que essas duas forças, elas têm a mesma linha de ação, como a gente estava falando aqui, né? E aí, eu tô na situação 1 aqui, eu tô puxando o caminhão. E na situação 2, eu tô empurrando. A gente sabe que a situação 1, na realidade, no mundo real, a situação 1 e a situação 2 são diferentes. E elas têm efeitos diferentes sobre o caminhão, tá bom? Fica mais fácil de pensar se a gente pensar numa caixa de papelão bem mole, né? São duas caixas de papelão. Uma caixa de papelão a gente vai estar puxando e na outra caixa de papelão a gente vai estar empurrando. A gente sabe que dependendo do jeito que a gente puxa, a gente consegue trazer essa caixa de papelão. E dependendo do jeito que a gente empurra, a gente vai amassar essa caixa de papelão. Pensa numa caixa de papelão bastante frágil e que tem algum peso considerável dentro dela aqui. Então, puxando, dependendo da forma como você puxa, né? Aplicando a força distribuída, você consegue puxar essa caixa. Mas empurrar, geralmente a caixa amassa. Então, esse efeito, ele também é visto por um caminhão, né? Puxar, empurrar, na teoria, são situações diferentes. Para a gente vai trabalhar com o conceito de corpo rígido. Para corpos rígidos, a gente não considera as deformações. Vocês vão ver deformação lá em resistência dos materiais. Aqui em mecânica geral, a gente trabalha só com o conceito de corpo rígido. A gente não considera as deformações. Então, por exemplo, esses dois sistemas aqui, esse da letra A e da letra D, a gente tem uma equivalência, né, porque a gente lembra que a gente pode transladar as nossas forças pelas linhas de ação. Então, a gente pode... se essas forças ainda forem iguais, a gente pode... elas vão se anular, esse sistema vai estar em equilíbrio e ele vai ser a mesma coisa que um sistema que não está atuando força nenhuma. Porque a gente pode tratar isso como se fossem forças externas, né? Internas. E isso é uma análise bem interessante, né? Para essas questões de forças internas, corpo rígido e que a gente não considera deformação. Por exemplo, se a gente fosse falar de deformação, esse corpo da letra A está em tração e o da letra D está em compressão. E os efeitos para a deformação são completamente distintos, né? Aqui, para a mecânica geral, a gente vai considerar que um corpo que está sendo tracionado ou comprimido por forças opostas e iguais, eles vai ser somente um sistema em equilíbrio, né? A gente não vai trabalhar com deformações. Isso daqui é muito da teoria que está por trás de corpo rígido aqui. Eu recomendo que vocês leiam um livro para vocês entrarem melhor sobre essas discussões de corpo rígido, deformação, né, da diferença quando a gente está falando de um sólido deformável e de um sólido rígido. Tá bom? Não dá... eu não quero entrar muito ficar muito maçante nessas discussões, então eu recomendo a leitura lá. Então, eu vou falar um pouquinho de momento, ou torque de uma força, né? Vocês veem esse conceito, provavelmente foi em Física 1, se vocês não viram antes, né? O que é um torque, o que é um momento de força, né? Momento ou torque, essas palavras geralmente são utilizadas como sinônimos. E aí eu gosto de trabalhar com o conceito, quando estou em classe, de trabalhar com o conceito de abrir a porta. Então eu vou lá na porta e eu abro, né? E aí justamente eu estou aplicando um torque naquela porta, tá bom? O que é um torque? É você aplicar uma força. No caso aqui, se a gente for utilizar o conceito básico, que para abrir a porta a gente tem que utilizar uma força que não seja paralela à porta, né? E você consegue abrir a porta. Então, por isso e aí, em classe, eu trabalho muito com esses conceitos. Por exemplo, qual é a forma mais fácil de abrir a porta? Dessa forma aqui que essa força está sendo exercida, não é a mais simples, né? Se eu representar a porta aqui vista por cima, e aqui está o eixo de giro da porta, né? A porta gira aqui. A forma mais simples não, a forma que eu maximizo
o meu torque é aplicar uma força perpendicular à porta. Esse conceito a gente tem muito de uma forma empírica, né? De abrir portas. Né? Empírico quer dizer com a prática. Então, de abrir portas, a gente sabe que a forma mais fácil de abrir a porta é com uma força perpendicular. Então, se esse daqui é o ponto de giro, né? Vamos trabalhar alguns conceitos aí. Se esse daqui é o ponto de giro, a forma mais fácil de abrir é aplicar uma força perpendicular e longe do ponto de giro. Se a gente aplica uma força próxima aqui do ponto de giro, isso daqui fica bem mais difícil de abrir, né? Essa situação aqui é muito comum quando a gente está querendo, às vezes, quer ser educado, assim, e abre a porta para alguém. E aí você abre, a pessoa vai passar aqui, e aí você tá aqui, né? E aí você segura a porta, tipo, você faz uma força aqui para a pessoa poder passar pela porta. E aí é bem difícil, tem que fazer uma força bem grande quando você aplica essa força perto do ponto de giro da porta, né? Eu acho que todo mundo já fez, já passou por essa situação, sabe do que eu tô falando, né? Apesar do meu desenho ter ficado meio esquisito, né? Então tá, eu tô falando de conceitos teóricos aqui de momento, né? Como a gente pode falar de momento falando de o que é a fórmula, né? O que vamos agora me fugiu a palavra, mas vamos colocar esse conceito em termos de uma fórmula e sistematizar. Era isso que eu queria falar, sistematizar. Então, o que é momento, né? Eu escrevi essa frase aqui. É a tendência de giro, né? Está relacionado. Pra gente aqui, eu coloquei esse conceito aqui, foi eu que coloquei, né? Pra gente, mecânica geral. Porque em mecânica geral, a gente está falando de equilíbrio. E aí, quando a gente fala de torque, né? A gente está falando de alguma coisa que está girando. E aqui, pra gente, as coisas não giram, né? Porque tudo está em equilíbrio e tal. Então, a gente está falando de uma tendência de giro, que é resultado de uma força aplicada a um braço de distância desse ponto de giro. Então, no caso que eu falei, por exemplo, da porta, eu tinha o meu ponto de giro, eu tinha aplicando a força aplicada. Eu vou usar a palavra braço para quando eu tiver a distância perpendicular à minha força, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ângulo reto. Então, esse daqui é o meu braço, né, de aplicação da força. Então, é a distância do ponto de giro que eu estou aplicando a força. E aí, nesse caso, que eu tenho tudo perpendicular, a uma força, atuando num braço perpendicular, eu falo da minha fórmula mais simples de momento, que é força vezes o braço, tá bom? Então, quando eu falar D aqui, essa letra D eu vou utilizar quando eu falar de braço, que é a distância da força perpendicular até o ponto de giro, tá bom? Então, vamos aplicar isso num exercício bem simples aqui, que é um dos conceitos das melhores aplicações de momento, que é a alavanca. Então, eu quero saber essa força necessária para equilibrar essa alavanca aqui, tá bom? Então, para aí, lembra que eu estou falando aqui desse meu ponto de giro. Então, tudo eu vou analisar a partir desse ponto de giro, tá bom? Eu vou ter o momento da força P e eu quero equilibrar com o momento da força F. Então, vou colocar assim, o momento da força P e o momento da força F. E os dois vão ser com relação ao meu ponto O, que é o momento que é o meu referencial aí, o meu ponto de giro, tá bom? Então, eu sempre coloco aqui, vocês perceberam que eu coloquei aqui O, porque eu sempre falo de momento em relação a um ponto, tá bom? Então, esse O aí vai ser meu ponto de giro. Ok, por enquanto, eu não vou trabalhar com o conceito de vetor, com o conceito de sinal, nem nada disso, tá bom? Eu só sei aqui que eu consigo equilibrar, porque um dos meus momentos vai ser anti-horário e o outro vai ser horário, tá bom? Então, qual que vai ser o momento do peso? O peso é 600 vezes o braço dele, né? É meio que o momento aí.
colocar isso. Lembra que momento ele é o quê? É força vezes o braço. Então a força é de 600 newtons. E o braço vai ser de 1 metro, que é essa distância até o ponto de giro. Então eu consegui aí um momento de 600 newtons metro. Newton vezes metro, né? Essa é a unidade de momento. E o da força, para equilibrar, eu vou ter que ter ela igual a 600. As duas vão ter que ser iguais. Lembra que eu estou ignorando um pouquinho o conceito de sinal por enquanto, tá bom? Depois eu falo. Então, isso daqui vai ser igual a força vezes o braço. O braço da força, eu sei que é 6 metros, que é onde ela está atuando. E aí eu coloco a força aqui e eu sei que a força é de 100 newtons. Certo, vai ficar 600 dividido por 6, né? 600 newtons dividido por 600 newton-metros dividido por 6 metros, vai sobrar newton. Então essa é a força. Tá. Então, só para relembrar, eu sei que o exercício é bem bobinho, bem básico, só para relembrar aí algumas coisas. E para falar de alavanca, né? Percebam que com a alavanca, eu consegui equilibrar uma força, se eu vou falar de massa, né? Se eu tiver uma massa, esses 600 newtons é equivalente, mais ou menos, a uma caixa de 60 quilos. E aí, para isso, eu equilibrei do outro lado, pelo fato de ter usado uma alavanca com um braço bem maior, né? De 6 vezes maior, eu precisei de uma força 6 vezes menor, porque eu aumentei o braço em 6 vezes. Eu sei que vocês já viram esses conceitos, né? Mas vamos relembrar e vamos aos poucos. Certo. Então, aqui eu falei um pouquinho até agora, né, do conceito aí de corpo rígido, o que a gente precisa para equivalências, forças internas, externas e o conceito de momento. Então foi bem revisão aí disso. Agora eu vou entrar na parte de revisão de produto vetorial, porque a gente viu aqui a fórmula simples para momento, mas a gente vai ver que momento ele é um produto vetorial. Então vamos parar aí a aula, para parar assim, né, continuar, mas pausar para a gente lembrar de produto vetorial. Então, o que é produto vetorial? Eu tenho 3 tipos de produto entre vetores, né? A gente viu agora como soma ou subtrai vetor. E agora a gente vai ver como multiplica vetor. Então, eu tenho 2 tipos de produtos entre vetores, né? O produto vetorial e o produto escalar, tá bom? O produto vetorial, o símbolo dele é esse xizinho, né? O produto escalar é esse representado assim. Entre os 2 vetores, né? Produto escalar é um pontinho. O módulo do meu produto vetorial é P vezes Q vezes o seno do ângulo entre eles. O módulo, vou colocar aqui R. R é o produto escalar, tá bom? R é o produto escalar entre P e Q. O módulo de R, ele vai ser P vezes Q vezes o cosseno de θ. Só para relembrar. Então, produto vetorial é seno e produto escalar é cosseno. Né? Certo. E aí, vamos agora continuar a nossa análise do produto vetorial. O que significa falar aqui, né, o que representa esse P vezes Q vezes esse seno, né? A gente consegue fazer uma análise disso, que é a área do paralelogramo formado entre esses 2 vetores. Para produto escalar, é a projeção de um vetor no outro. Para produto vetorial, é como se fosse a área desse paralelogramo. Vamos supor aqui que esse daqui é o vetor P. E esse daqui é o vetor... vamos fazer ao contrário. Esse daqui é o vetor Q. E esse daqui é o vetor P. O da base aí. E aí, fazer o produto vetorial desses 2 vetores exatamente como eles estão representados aqui, que estão com o ângulo θ entre si, é justamente calcular a área desse paralelogramo. A gente sabe que a gente utiliza muito paralelogramo para somar vetor, né? A resultante estaria aqui no meio. Mas aqui é um outro conceito diferente, tá bom? O que seria a área desse paralelogramo? Seria a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, né? É igual a área de um retângulo. E a gente sabe aqui que a altura desse paralelogramo é o cateto desse triângulo aqui, né?
for representar em vermelho aqui, se a gente pega esse triângulo aqui, Q é o módulo desse vetor. E ele é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. E essa altura aqui é justamente esse Q seno de θ, né? Lembrando que esse θ, ele é esse ângulo aqui, né? Isso aqui é θ. No exercício eu chamei nesse slide aqui, antes eu coloquei Q e P depois, né? Mas antes tava aqui que era esse tamanho era L. Então a mesma coisa que essa altura é L seno de θ, né? Que é o cateto oposto. E justamente está escrito aqui. E aí, se eu fizer a área da base vezes a altura, né? Eu fico com B vezes L vezes seno de θ. E é exatamente o nosso produto vetorial, né? Que seria aí P, Q, seno de θ em módulo. Tá bom? Só para relacionar um pouquinho. Vou apagar essas coisas aqui. Ok. Agora, algumas propriedades de produto vetorial, né? O produto vetorial ele não é comutativo. Então, P vetorial Q é diferente. A gente fala assim também, né? Quando a gente fala produto vetorial. P vetorial Q. P vetorial Q é diferente de Q vetorial P, tá bom? Na verdade, a gente vai ver aí que vai ser o vetor com sentido oposto. Agora, nessa parte aqui da aula, eu vou relembrar um pouquinho algumas coisas. Relembrar ou falar. Eu acho que vai ser novidade para muita gente. Na verdade, não é que é novidade, mas a forma como eu vou abordar vai ser novidade. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz. A gente trabalha com vetor, a gente trabalha com componentes, não é isso? A gente trabalha com, por exemplo, um vetor no plano, eu tenho a componente em I e a componente em J. E aí, quando a gente fizer produto vetorial, na maior parte das vezes a gente não vai poder fazer isso daqui, né? Um módulo do vetor P vezes o módulo do vetor Q vezes o seno do ângulo entre eles. A gente vai ter vetores representados como coordenadas, né? Como módulos vezes direções unitárias. E aí é muito interessante para a gente saber como que fica o produto vetorial entre os unitários das direções. Então eu vou ter os três unitários, I, J e K, certo? E aí eu vou mostrar aqui como que faz o produto vetorial dos unitários. Certo. E, gente, nessa parte aqui agora do vídeo, eu vou tentar mostrar como que funciona essa regra da mão direita. Vai ser meio difícil porque dentro de sala eu fazia uns eixos cartesianos bem grandes de isopor, né? E eu não conseguia mostrar. Então eu quero que vocês peguem agora que eu vou fazer no vídeo e façam com a mão de vocês, porque vai fazer mais sentido do que vocês me verem fazendo. Tudo que eu mostrar aqui, tentem fazer olhando para a tela que dá certo. Então, chama regra da mão direita. A primeira regra que eu vou explicar vai ser a regra da mão direita. Para isso, eu vou fazer como é que fala? Dois produtos vetoriais. Um vai ser I vetorial J e J vetorial I. A gente já viu que o produto vetorial não é comutativo. Lembra que dá o contrário. Então, eu espero que I vetorial J dê o contrário de sentido negativo, né, de J vetorial I. Como funciona na regra da mão direita? Então, eu fiz esses eixos aqui, tá bom? Eu orientei eles assim. O X vai ser o eixo vermelho. O Y vai ser o eixo preto aqui e o Z o azul. Tá bom? Então assim, é desse jeito assim. Se vocês olharem para a tela de vocês, é desse jeito que na tela de vocês está aparecendo agora. X para a direita, Y para cima e Z saindo da tela. Tá bom, é a mesma coisa que você fazer isso daqui com a sua mão direita. O polegar vai ser X, o indicador vai ser Y e o dedo do meio vai ser Z. Então é isso daqui, ó, tá vendo? Por isso chama a regra da mão direita. Então quando eu vou fazer assim, ó, I vetorial J, você vai pegar assim, ó, I
não é o vetor unitário da direção x, você vai apontar o seu dedão na direção do primeiro. Pronto, i, ó. X está para lá, eu apontei para cá. Agora você vai apontar o próximo j na direção do unitário y. Então, y é o eixo azul. Então, j vai ficar assim. E aí, o resultado vai ser o seu indicador. Então, i vetorial j é k. Então, a gente vai escrever isso. I vetorial j é k. Pronto. Esse vetor aqui embaixo, a gente espera que dê menos k. Se tudo der certo, vai dar menos k, não é isso? Por quê? Porque a gente viu que quando a gente inverte o sinal. Então, o que eu vou fazer? Ó, x, y, z, não é isso? Então, eu vou apontar o meu dedão na direção de j, que é o primeiro agora. Então, vai ficar assim, ó, j. E aí, eu vou apontar o indicador na direção do próximo, i. Então, ficou j, i. Onde está o resultado? Está no vetor menos k. Ó, k está para frente. O meu dedão do meio está para trás. Vocês conseguem perceber? Ó? Então, é menos k, porque está no sentido negativo do vetor z. Eu sei que está horrível isso daqui, tá? Eu peguei 3 palhas de dente e enfiei numa seringa. Mas, se vocês conseguirem visualizar isso, tentem fazer com o dedo enquanto eu estou fazendo isso aqui. Façam isso com a mão de vocês, para vocês visualizarem. É bem melhor. Então, de novo, ó, j, i, deu menos k, tá vendo? Ó? Contrário de k. Pronto. É isso daí. Também tem gente que ao invés de utilizar os 3 dedos, utiliza a regra do tapa, que a pessoa fala. Então, vamos fazer a primeira. Vai ficar, ó, você aponta o dedão na direção do primeiro vetor, vai ficar i. Aí você aponta os seus 4 dedos na direção do próximo, então ficou j. E aí você dá o tapa na direção, no sentido que é o resultado. Então ficou i, j, k, para frente, né? A palma da sua mão aí, por isso chama tapa, né? A palma. Então vou fazer o próximo, de baixo. Vai ficar j, os 4 dedos na direção i, e aí você dá um tapa na direção que é para trás aqui, para minha direção que é menos k. Tá bom? Tentem fazer isso daí, visualizar. É isso. Então essa é a regra da mão direita, ou a regra do tapa. Também tem gente que utiliza essa expressão, que dá menos k. Tem outro jeito de fazer isso? Tem. Pronto. Tem usando isso daqui, ó. Esse daqui é o melhor, tá bom? Esse daqui é o melhor, ao invés de ficar fazendo esses tapas. Então eu coloquei ele aqui do lado, ó. Eu vou colocar o positivo aqui no meio, que é justamente para lembrar, colocar aqui no canto, que esse sentido anti-horário é positivo. Para a gente, várias coisas aqui, a gente padroniza o sentido anti-horário positivo. Isso aqui é uma delas. Então a gente coloca assim, ó, I, J, K, em um círculo, né, orientado no sentido anti-horário. E aí, para a gente fazer o produto vetorial, a gente segue esse sentido desse círculo. Então, por exemplo, ó, se eu quero I vetorial J, o resultado é o próximo. Então, se eu seguir na direção anti-horário, ó, de I para J, eu marquei I ao primeiro. Fui na direção de J aqui no sentido anti-horário. Então, o resultado é K positivo. Tá bom? O de baixo, eu peguei J primeiro e fui na direção de I. Perdão. Fui na direção de I, no sentido inverso aqui, no sentido horário. Então, vai dar K negativo. Tá bom? É isso. Então vamos fazer todas essas utilizando essas daqui. Então, por exemplo, antes disso, professor, você falou que o módulo do produto vetorial era P vezes Q, um vetor vezes o outro, vezes seno de θ. Lembrem que, qual é o módulo de um vetor unitário? O módulo de vetor unitário é 1. E o seno do ângulo entre esses vetores unitários, por exemplo, entre o vetor unitário I e J, qual que é o ângulo que tem? Qual que é o ângulo que a gente mostra aqui entre I e J? 90 graus. Qual que é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus é 1. Então ficaria I e J, o módulo, né? I e J vezes o seno de 90, que é 1. Então ficaria um outro vetor com módulo 1. E K tem módulo 1.
Percebam que nessa fórmula que eu mostrei aqui é um módulo. Para a gente saber o sentido, a gente tem que fazer isso daqui. Tá bom? A regra da mão direita. Ou desse círculozinho aqui. E o que acontece quando eu faço um vetorial de I vetorial I? Como assim? Eu quero fazer dois vetores que estão na mesma direção, na direção X. E eu vou fazer o produto vetorial entre eles. Esse produto vetorial é zero, porque o seno do ângulo entre eles é justamente zero, né? O seno de zero é zero. Ou, por exemplo, a área da figura formada entre dois vetores que são paralelos é zero, porque os dois vetores estariam alinhados. Então, o produto vetorial dos meus unitários por eles mesmos, né, dá zero, os três aí. Então, a gente já fez I vetorial J, a gente fez esse daqui e J vetorial I. Vamos fazer outro aqui, por exemplo, J vetorial K. J vetorial K, eu percebo que eu andei no sentido anti-horário. Então, vai dar positivo, né? I. Então, deu I positivo. Vamos para outro aqui, por exemplo, K, I vetorial K. Então, I está aqui e K, para eu andar para cá, eu vou andar no sentido horário, né? Então, está no sentido inverso, então vai dar menos J. Tá bom? Então, é assim que faz. E se você fizer isso, você constrói esses 9 produtos vetoriais que tem aqui. Esses 9 produtos vetoriais você pode fazer utilizando esse círculozinho, a regra da mão direita, a regra do tapa, desenhando eixo, o que você quiser. Tá bom? É assim que faz. Mas tem um outro método. Qual que é o outro método? O outro método é utilizando uma matriz, né? Você coloca, na verdade, você coloca as componentes em uma matriz e calcula determinante. Então, por isso que já está aqui no formato de determinante. E quando tem essas barras retas, é um determinante, né? Então, a gente vai calcular um determinante. E nesse determinante, a gente já acha esses sinais aqui, ó, desses 9 vetores, de forma automática. Já sai no próprio determinante. Tá bom? Então, ó, por exemplo, eu quero fazer o produto vetorial entre o vetor P e o vetor Q. Percebam que o vetor P ele tem componentes em I, J e K. E o vetor Q ele tem componentes em I, J e K. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor aqui, os meus dois vetores, e colocar eles numa matriz para calcular o determinante. Em cima, na primeira linha, eu vou colocar os 3 vetores unitários, I, J, K, nessa ordem. E aí, embaixo, na segunda linha, eu vou pegar o primeiro vetor. Eu estou fazendo, ó, P vetorial Q. Então, primeiro eu coloco P, depois eu coloco Q. Então, eu vou fazer primeiro, ó, P, as componentes de P em I, J, K. Perceba que eu coloquei a componente de X embaixo do vetor I. A componente de J embaixo do vetor... A componente Y embaixo do vetorial do unitário J e a Z embaixo do unitário K. É a mesma coisa para o K. Pronto, coloquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o determinante. Como a gente faz para calcular o determinante? A gente duplica essas duas primeiras linhas. Vocês lembram disso? Duplica... Vou fazer isso. Vou criar um novo slide para não riscar eles demais. Então, ó. Tá certo. Então, eu vou fazer isso daqui. Eu vou duplicar essas segundas linhas aqui, I e J. Lembra que I, J e K são os unitários, são vetorzinhos, né? Eles têm esse chapéuzinho aqui. Aí eu tenho PX, PY. Por que PX, PY? São as duas primeiras colunas. QX, QY. Pronto. Para eu calcular o unitário agora, o determinante, como é que eu faço? Eu vou calcular, deixa eu utilizar azul para positivo. Eu vou calcular as diagonais. Então, eu vou fazer I vezes P e Y vezes P vezes QZ positivo. Então, esse que eu acabei de fazer aqui, ó, foi esse primeiro termo. PY vezes QZ. Tá vendo? E aqui eu tenho o VX porque é na direção I. Ok. Aí depois eu faço, ó, todas as diagonais aqui para a direita vão ser positivas e as diagonais para a esquerda vão ser negativas. Então eu vou fazer o próximo, na direção Y, o vetorial J aqui, ó, o vetor unitário J. Então eu estou fazendo esse daqui. Vai ficar I, J, vezes PZ, vezes QX.
Então ficou lá, PZQX. Próximo, na direção Z, K, PX, QY. Então, ó, K, VZ, PX, QY. Pronto, eu achei esses três primeiros aqui, das direções X, Y e K. X, Y, K. X, Y, Z. Agora eu vou fazer os do sentido negativo. Então, ó, o primeiro que eu vou fazer vai ser essa primeira diagonal aqui, negativa. Então vai ficar menos K vezes PY vezes QX. Então, na direção Z, ó, PYQX. Tá vendo? Negativo. Próximo, I vezes PZ vezes QY. Então, foi na direção X, ó, PZQY. Negativo. E o próximo é Z, PX, QZ. Ou J, na direção Y. PX, QZ. Pronto. Então, a gente montou. É só a gente agrupar agora isso daqui num vetor, né? E a gente tem as três componentes. Então, ao invés da gente fazer isso daqui, ó, a gente acabou fazendo essas... não foram 9, foram 6, né? Das que estão aqui. A gente não fez I vetorial I, nem J vetorial J, nem K vetorial K no meu determinante. Mas fica subentendido, tá bom? Que a gente acaba fazendo, mas o determinante a gente não faz, mas é como se tivesse feito. Porque os dois têm componentes, né? PX, QX, você vê que não aparece aqui. Porque o I vetorial I, quando a gente multiplicar, vai dar 0. Então a gente acabou fazendo os 9, né? Sem querer, aí, no meu determinante. Ah, professor, não posso utilizar, ao invés de você ficar fazendo essas papagaiadas que você está fazendo com a mão, dando tapa, colocando palito de dente numa seringa, para poder fazer isso? Pode fazer, ficando com a mão que nem um doido na prova, a Nath fica assim com a mão. Eu posso fazer, por exemplo, com o determinante sempre? Pode. Mas alguns vetores é bem mais fácil trabalhar com, não digo da mão, mas com esse ciclozinho aqui. Bem mais fácil. Por exemplo, porque tem vetores que não vão ter as três componentes. Então, por exemplo, num vetor que tem duas componentes, você está multiplicando um outro vetorial com outro componente. Você vai fazer um determinante para fazer um monte de conta, sendo que você precisaria fazer duas continhas simples, se não fosse assim. Então, né? Por isso que eu ensino desse jeito, fica muito mais fácil. Todo mundo acha meio esquisito, todo mundo quer usar o determinante no começo, mas depois que aprende a utilizar esse ciclo, todo mundo quer usar o ciclo, né? Então, a gente vai fazer 3 exercícios aqui. Vou apagar. Ah, não. Eu achei que tivesse a resposta. Não tem a resposta, não. Espera aí. Então, vou pegar o primeiro exercício aqui. Vamos fazer o A. Qual o produto vetorial de P e Q sendo A10i e Q20i? Então, a gente vai fazer o quê? Aí, vai fazer, ó. Eu vou colocar o resultado. A gente está geralmente chamando esse vetor de V, né? Então, V é P vetorial Q. Então, vamos colocar os dois vetores. Vai ficar 10i vetorial 20i. Então, a gente faz como se fosse, a gente tem um só, a gente faria distributiva, tá bom? Mas aqui, como tem um só, vai ficar 10 D vetorial 20 aí. Então, o produto dos dois vai dar o quê? Vai dar 200. Primeiro eu faço 10 vezes 20, 200. Pronto. Agora eu vou fazer I vetorial I. Então, lembra lá, qual que é o produto vetorial entre I vetorial I? Os dois estão alinhados. Qual que é o ângulo entre os dois vetores unitários que estão na mesma direção, né? I é 0. E o seno de 0 é 0. Então, I vetorial I é 0. Então, isso daqui vai dar 0. Vai ficar 200 vezes 0. Então, o meu resultado aí é 0, né? Tá bom? Ok. Vamos fazer o próximo. Esse é a B. A B fala assim... No caso aqui ficou A, mas tanto só para que ele automaticamente coloca, mas aqui esse aqui agora é assim, ó. P é 3i mais 4j e Q é 5i. E eu pergunto agora, eu quero que vocês falem o vetor e o módulo do vetor, tá bom? Então vamos lá. P, eu estou fazendo esse produto vetorial agora. P vetorial Q.
E eu sei que P é 3i mais 4j vetorial 5i. Pronto, olha para você ver. Tem gente que joga isso aqui dentro do determinante. Então é bem melhor você lembrar do círculozinho. Então vou desenhar o círculo aqui, ó. I, J, K. Pronto, a gente vai utilizar esse círculozinho aqui. E a gente vai fazer, ó, 3i vezes 5i e 4j vezes 5i. A gente vai fazer essas duas contas. Que é uma distributiva. Vou deixar desenhado aqui. Pronto. Então vai ficar 3i vezes 4i vai dar 15. E i vezes i dá 0. Mais, né? 4j vezes 5i vai ficar 20. 4 vezes 5 dá 20. E j vetorial i. Então aqui vai dar 0, né? Vai ficar 20 em que direção? J vetorial i. Então vamos aqui para o nosso círculozinho. J foi para o sentido horário, i. Então vai dar menos k. Então aqui ficou menos 20k. Então esse é o meu vetor. Tá bom? Agora eu vou fazer do outro jeito que ele pediu. No exercício aqui. Pede para fazer utilizando... para achar o módulo por V igual a P vezes Q seno de θ, que é a fórmula que a gente viu para o módulo. Só que para a gente jogar nessa fórmula de módulo, a gente vai ter que jogar o módulo de P, o módulo de Q e o ângulo entre eles. Eu vou ter que fazer várias coisas aqui. Primeiro eu vou desenhar x e y, o vetor A. Vou desenhar aqui x e y, vou desenhar um eixo maiorzinho aqui. X, y. Então eu tenho 2, 4, 2, 4. Então eu vou desenhar esse vetor. Como é que eu desenho esse vetor? Eu vou pegar 3 unidades aqui em I. Então o meu px é esse daqui. Em y eu vou pegar 4 no sentido positivo. Então vou ter que pegar aqui 4 em y. Aí agora eu pego a projeção aqui. Então o meu vetor P, vou desenhar em azul. Meu vetor P é esse daqui. Esse é o vetor P. Qual que é o módulo de P? O módulo de P é a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não é assim que a gente faz módulo de um vetor? 3 ao quadrado dá 9, mais 16, raiz de 25, que vai dar 5. Então, o módulo de P é 5. Então, pronto, a gente sabe que o vetor P ele é assim e ele tem módulo 5. Como a gente faz para achar esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ? Como a gente faz para achar θ? A gente pode utilizar... Vou colocar θ aqui dentro. A gente pode utilizar qualquer relação do triângulo aí. Então, eu vou utilizar a tangente. A tangente de θ é o cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. E aí, a gente descobre que θ é o arco tangente de 4 sobre 3. Que vai ser quantos graus? Dá 56, se eu lembro de cor. Esse 53, não é 56, é 53. 53 graus. Pronto, eu descobri que esse ângulo aí é 53 graus. Agora eu vou desenhar o vetor Q. Então Q vai ficar assim, ó. O vetor Q ele é 5i. Então desenhando todo o vetor Q, vou desenhar em verde. Ele vai ficar assim, ó. Ele está só na direção i. Então esse daqui é o vetor Q. Pronto.
qual que é o ângulo que esse vetor aqui faz com os eixos, né? Faz um ângulo de 0 e ele tem módulo 5. O módulo dele ele é o próprio 5 aí, que está na direção y só. Pronto, agora eu vou fazer o produto vetorial. O V, o módulo de V é PQ vezes o seno de θ. E aí vai ficar os dois vetores, né? O ângulo entre P e Q é quanto? Então, eu vou colocar o módulo de P, que é 5, o módulo de Q, que é 5, vezes o seno do ângulo entre eles. Quanto que vale o seno quanto que vale primeiro o ângulo entre eles? Gente, aí o povo fala assim, 53, porque Q é horizontal e P está numa diagonal aqui, e a gente sabe que o Q está alinhado com o eixo X. E o ângulo que P faz com o eixo X é 53. Então é 53, professor, 53. Não, não é 53. Por que não é 53? Porque a gente está fazendo P vetorial Q nessa ordem. Não é Q vetorial P. Se fosse Q vetorial P, seria 53. Só que de P para Q, o ângulo vai ser no sentido horário. E lembra no círculo trigonométrico, os ângulos positivos são no sentido anti-horário. Então a gente foi no sentido de um ângulo horário. Então aqui não é 53, é menos 53. Então fazendo essa conta vai ficar, o seno de 53 é 4/5, né? Então vai ficar menos 4/5 vezes 25, que vai dar menos 20 aí. Tá bom? A gente poderia... Ah, professor, e se eu não quisesse trabalhar com isso? Tem muita gente que na hora de fazer o produto para fazer produto vetorial, por exemplo, quando a gente estiver falando de... quando a gente estiver falando de momento, geralmente eu faço só P vezes Q vezes o seno, a gente colocaria 53 positivo, e eu me preocuparia com o sinal depois. Eu faria a regra da mão direita para saber para onde que o vetor estaria apontando. E aí depois eu colocaria, tá bom? A gente pode fazer direto por esse sentido aí, se os ângulos são anti-horários ou horários aí. Ou a gente pode fazer primeiro só o módulo, a gente colocaria 20 positivo, e depois a gente faria a regra da mão direita para saber para onde seria a regra do tapa, né? Para onde seria o ângulo aí do meu vetor. Ah, professor, como é que faria a regra do tapa nesse caso? Ó, a gente sabe que esse é o eixo x, y e z. X, y e z. Z é o azul. Nesse caso, a gente está trabalhando com plano. Vou tirar o eixo z. Então, a gente está aqui em x e y. Então, a regra do tapa ficaria assim. Lembra que z positivo é para frente. Vamos deixar z aqui. Z positivo é para frente. Então, ó, o ângulo, o vetor P, ele está... O vetor... Essa aqui é uma regra um pouquinho diferente que eu não tinha ensinado, agora que eu lembrei. Para fazer essa regra de como achar o sinal aqui, depois eu vou fazer num outro... Não, vou fazer agora. Vamos lá. É uma outra regra ainda. Né? Eu já ensinei a regra da mão direita, a do tapa, e agora a gente tem uma outra regra. Vocês podem ter visto essa regra quando vocês fizeram em Física 3 para achar a direção do campo magnético. Não, quando tem um campo magnético numa bobina, você achar a corrente. Tipo, é uma regra bem parecida com essa. Então, como é que funciona? Você vai colocar os seus dedos indicadores na onde está apontando o eixo, o vetor P. O vetor P ele está apontando assim, ó, numa diagonal aqui entre x e y. E aí você vai girar a sua mão no sentido de Q. Então, por exemplo, Q agora está orientado no sentido x, então eu giraria minha mão assim. Para onde estaria o vetor resultante, né? Estaria na direção aqui do meu dedão. Essa regra, ela não funciona se não for no plano, tá bom? Se não for no plano, não funciona. Por isso que é uma regra bem específica. Eu recomendo, ao invés de utilizar essa regra, utilizar isso daqui que a gente fez. Ou utilizando ou se vocês quiserem utilizar o determinante, né? Esse determinante aqui. Ou utilizar esse daqui, da regra desse círculozinho aqui, tá bom?
Ok. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para cobrir tudo desses vetorzinhos aqui que a gente está fazendo. O último exercício é esse daqui, ó. Eu quero fazer o produto vetorial entre esses vetores com 3 coordenadas aí nas direções I e JK. Nesse daqui, gente, eu recomendo o determinante. O determinante ele é mais rápido até do que calcular assim como a gente fez. Dá para calcular, mas como eles têm 3 coordenadas, né, uma em cada direção aí, eu vou utilizar determinante. Então vai ficar assim, ó, V é o determinante de I, J, K. Eu já vou duplicar aqui as duas primeiras colunas e vou colocar o vetor P primeiro, 1, 2, 3, duplicando a primeiras colunas vai ficar assim, e aqui 4, 5, 6, e duplicando as duas primeiras colunas vai ficar 4, 5. Então vou fazer o primeiro, a parte positiva, né? Então o meu vetor V, ele vai ser, é bem grande, tá? Então vamos lá. I vezes 2 vezes 6. Então ficou 12I. Próximo. J vezes 3 vezes 4. Em diagonal ficou meio ruim, mas 3 vezes 4 vai dar 12, então vai ficar 12J. E K vezes 1 vezes 5. Então vai ficar 5K. Pronto. Agora eu vou colocar assim, ó, menos, porque eu sei que essas 3 diagonais vão ser negativas. E eu vou colocar todas elas aqui. Então, eu vou colocar o sinal fora do parênteses. Vocês poderiam colocar o sinal em cada um, né? Mas eu vou colocar fora do parênteses, depois a gente faz isso. Então, vai ficar K vezes 2 vezes 4. Então, vai ficar 8K. I vezes 3 vezes 5. Vai ficar 15I. E J vezes 1 vezes 6. Vai ficar 6J. Então, pronto. Ó, eu coloquei 12, 12, 5. Então, agora, para a gente achar o vetor resultante, é só resolver isso daqui. Agrupar tudo que está em I, agrupar com o que está em I. Então, em I eu tenho 12I e 15I aqui. Só que lembra que eu tenho o sinal aqui fora. Então, ficou menos 15I. Menos 15 mais 12. Ficou menos 3I. Eu tenho 12J com menos 6J. 12 menos 6, menos 6 porque o sinal está aqui fora. 12 menos 6 mais 6. E eu tenho 5K com menos 8K. Porque o sinal está aqui, vai ficar menos 3K. Então esse é o meu vetor resultante. Menos 3i mais 6j menos 3k. A gente acabou de fazer o produto vetorial entre P e Q. Tá bom? Então é assim que faz. Aí agora a gente encerra essa parte que eu relembrei produto vetorial. Tudo que eu queria que vocês lembrassem do produto vetorial acaba aqui, né? E a gente vai para o próximo vídeo.